Olá pessoal, boa noite. Estou mais uma vez aqui para dar continuidade no tema sobre esquizofrenia. Já faz umas 3 semanas que estamos abordando sobre esse tema e hoje especificamente vamos estar falando sobre os mitos e verdades que envolvem esse transtorno. E para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Silvia Ferrari, eu sou psicóloga clínica e a esquizofrenia, ela é uma doença que ela vai cursar cronicamente, é uma doença psiquiátrica. Os principais sintomas são os delírios e as alucinações. As pessoas também apresentam aí um pensamento desorganizado normalmente e uma crítica muito pobre a respeito desses delírios, dessas sensações que elas sentem. Então são 7 mitos e o primeiro mito é sobre se as pessoas com esquizofrenias, se elas são violentas ou perigosas. Esse é o primeiro mito, né, gente? Então não é verdade que elas são violentas ou perigosas. É claro, conforme explica a psiquiatra Márcia Moricaio, que se ela está em surto e dependendo das crenças delirantes que ela possui sobre a situação do momento, é claro que elas podem sim apresentar um certo tipo de agressividade, porque a capacidade de julgamento está prejudicada. O que é surto? Surto é justamente a perda do contato com essa realidade. Então, o que a gente precisa fazer em um momento de surto é tentar trazer esse paciente para a realidade vivida. Então, é uma mentira pensar que uma pessoa portadora dessa doença é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva. Isso não é verdade. A pessoa em tratamento, com o uso regular dos medicamentos, ela tem bastante controle sobre esses sintomas que eu mencionei e aí elas podem sim viver uma vida relativamente normal. O segundo mito é se a esquizofrenia é causada por negligência dos pais. É a segunda mentira, porque a esquizofrenia ela é multifatorial, então depende de vários fatores, como o uso de substâncias, e aí também a falta de nutrientes na gestação pode ser uma causa, e também pessoas que foram expostas a vivência em lares, em situações muito sofridas, muito desestruturadas, e também a questão de se um dos familiares tem algum tipo de doença mental, ou seja, o histórico de doenças mentais na família sim pode desencadear a esquizofrenia, inclusive o uso de substâncias psicoativas, que é o nosso contexto. O terceiro mito é se o pai que tem esquizofrenia, se necessariamente o filho vai desenvolver. Não. Segundo a Márcia, ela coloca que se um dos pais é portador, isso significa que de 10 a 20% de a chance de um dos filhos desenvolver a esquizofrenia, mas não necessariamente que eles vão desenvolver. Então a gente pode colocar que necessariamente não é fator determinante ter um dos pais com esquizofrenia. O que determina é a questão do uso de substância, então o estilo de vida
com o hábito de usar substâncias como álcool ou drogas, pode desencadear sim para quem já tem essa predisposição genética. O quarto mito é se a pessoa precisa ficar sempre internada em um hospital. É claro que não. Depois da reforma psiquiátrica, esses pacientes eles foram encaminhados, né, para a rede de atenção psicossocial. Então eles têm um acompanhamento, né, que é integrativo, e ele é um paciente que ele faz parte da rede como um todo. Então, é certo que em algum momento da vida, a pessoa portadora dessa doença, pode acontecer dela precisar ficar internada sim, dependendo do nível do surto que ela se encontra naquele momento. Às vezes ela vai precisar em algum momento da vida de uma internação, mas não é verdade que ela precisa sempre de estar internada em uma clínica. O quinto mito é se a pessoa que tem esquizofrenia nunca poderá trabalhar. Isso é um engano muito grande. Inclusive, essas pessoas, pelo menos as que estão em acompanhamento comigo, elas são pessoas muito inteligentes. Elas só precisam ser educadas na doença, elas precisam entender a forma com que elas funcionam, né? E como que é a dinâmica que acontece, esses sintomas dos delírios, das alucinações. E quando ela se compreende bem, é claro que ela pode trabalhar, pode estudar e pode viver normal no convívio da sociedade. O sexto mito é se elas são pessoas preguiçosas. Então, gente, não é correto a dizer que uma pessoa com esquizofrenia é uma pessoa preguiçosa. É claro que os sintomas negativos, né, que são os delírios, as alucinações, a presença muito intensa das paranoias, deixam os pacientes mais apáticos. Se é um paciente com subtipo catatônico, ele vai apresentar uma lentificação, né? Assim, você olha para ele tem uma carência de vitalidade. Entretanto, o tratamento ele vai causar uma remissão desses sintomas primários, né, que são chamados de sintomas positivos. E aí é claro que com a remissão desses sintomas, com o controle, a pessoa vai ter aí mais uma disposição para estudar, para trabalhar. Então é um mito dizer que essas pessoas são preguiçosas. O sétimo mito, se há cura para a esquizofrenia. Até o presente momento, não existe cura para a esquizofrenia. Por isso que a gente chama, né, de uma doença crônica que vai cursar aí ao longo da vida como uma doença crônica, que a pessoa vai precisar estar sempre em tratamento, né? Normalmente em uso de medicamentos como antipsicóticos, né? E também é muito comum ouvir dos familiares assim, principalmente quando eles estão internados. Teve até uma fala dessa no nosso grupo na semana passada. Ai, meu filho está internado e graças a Deus ele vai ficar curado desse problema e ele vai voltar para casa transformado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se trata de uma doença crônica, nós não podemos falar em cura.
a gente pode sim falar em controle da doença. É uma doença que ela tem tratamento, precisa de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento psicoterapêutico, para aí sim a pessoa caminhar para uma vida, uma qualidade de vida melhor, apesar de ser portador dessa doença, e também ter um convívio melhor, melhorar a qualidade de vida. E na atualidade existem muitos medicamentos, novos medicamentos no mercado, que eles têm um bom controle sobre a remissão desses sintomas, sobre o controle da doença. E na psicoterapia tem muitas técnicas que vão ajudar esse paciente a se monitorar, a se educar, para que ele possa aí ter um convívio relativamente, vamos considerar assim, normal, né? Como todo mundo tem, dentro do quadro que ele apresenta. Então, era isso que eu queria falar sobre a esquizofrenia. E vocês podem colocar perguntas, que por meio da pergunta de vocês é que nós vamos continuar falando desse tema, ou a gente pode passar para outros temas, tá? Espero ter contribuído com vocês e desejo a todos uma boa semana